o destino de um país. Quer dizer, o país podia afundar. Foi nesse contexto também que eu estava analisando que, às vezes, se você perde a mão no controle fiscal, uma coisa desse tipo, no meio de uma catástrofe dessa, você pode realmente deslizar para a miséria muito rápido. Você vai para a hiperinflação muito rápido. Então, num momento como esse, que devia estar todo mundo junto e tentando um reforçar o outro, faltou um pouco de responsabilidade para vários agentes. Em compensação, outros agentes foram extraordinariamente importantes. Um dia com mais calma, deixa esse barulho todo baixar. Eu tenho que elogiar uma opção de gente. Eu tenho que agradecer apoios que eu recebi. O presidente não deixou. Ele uma vez me disse: olha, você ganhou a maioria agora, tem 23 ministros, 12 pediram a sua cabeça. Você finalmente conseguiu a maioria. Eu falei: presidente, o que o senhor resolver está resolvido. Se eu tiver aqui, eu vou. Agora, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Então ele. Caralho, rolou isso? Rolou. Ele um dia falou assim: eu preciso conversar com você e tal. Aí, pois não, vou aí? Não, eu vou aí. Aí foi lá que ele teve a gentileza, no meio daquela confusão, eu fui para distanciamento social, voltei para minha casa, o hotel fechou, aí eu teria que alugar um lugar, ele me falou: não, mora lá na Granja do Torto. Várias vezes eu falei com ele: pronto, acabou a doença, deixa eu sair. Não, fica aí, é confortável, fica aí. Então ele foi gentil comigo, foi respeitoso o tempo inteiro. Eu não posso de jeito nenhum, todo mundo pode falar o que quiser, a minha experiência com ele foi uma experiência de uma pessoa que foi íntegra comigo, correta, não testemunhei nenhum ato assim de perseguição, caçar alguém, um pedido para fazer alguma coisa errada, não posso dizer isso. Agora, curiosamente, tem gente no Supremo também que me ajudou e com muita seriedade e pensando no bem do país. E teve gente no TCU também que me ajudou, pensando no bem do país. Então tem de tudo. Teve gente que atrapalha, teve gente que ajudou, teve político de oposição que ajudou o governo em algumas circunstâncias, pensando no Brasil. Que era o ideal, né? Tinha gente do governo que pensava em atrapalhar em vez de... Então tem de tudo quando você vai para lá. Como qualquer convívio humano, tem pessoas com grandes ideais e tem pessoas que estão pensando só em levar vantagem aqui ou ali. É qualquer lugar do mundo, não tem nada a ver, não tem nada de particular. É verdade. Né? Mas tá curtindo ir comprar pão e tirar foto, cara? Mas isso, eu acho que virou mania. Eu acho que o negócio virou mania, porque não é possível. Porque eu acho que um tirou, aí alguém falou assim: eu acho que é fácil e ele gosta, então eu vou tirar também. Aí começaram a tirar e o negócio não parou mais. Mas, com sinceridade, é um afeto. E é um afeto que te recompensa pelo esforço. Você ficar 3 anos enfiado lá, no meio de uma confusão dramática que foi esse período, e você conseguir bons resultados, porque os resultados estão aí. O desemprego chegou a bater 14,9%, quase a 15%, baixou para 7,8%. Caiu quase a metade. Inclusive, sobre isso... A inflação caiu, chegou a 10 e pouco e tal, também voltou para a expectativa... Na época que houve a eleição, a expectativa já está em 3 e pouco. Usando sempre os mesmos parâmetros, ou os mesmos critérios para chegar nisso daí, né? Sempre os mesmos critérios. Então, os critérios que usam hoje, vocês usavam já ano passado e tal, não é uma questão... O que eu quero dizer, esses números não são maquiados, de certa forma. Não tem nada maquiado. Tem até gente que é militante, que fica assim: houve artifício para fazer a inflação mais baixa. Não. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu escutei recentemente na rádio um cara integrante do governo falando que, por exemplo, o superávit de 22, o superávit primário de 22, era meio que mais ou menos, era quase que Não, as pessoas... Sabe o que é? Esse é o problema, entendeu? As pessoas se perderam nessa disputa. Numa pira de não poder aceitar que o maluco que está numa outra pensando as pessoas diferente... se perderam nisso. Houve, evidentemente, sacrifícios. Se você está no meio de uma guerra, milhões de pessoas perdendo os empregos. Milhões, literalmente. Nós temos 11 milhões de registros de pessoas que seriam demitidas, mas receberam o benefício emergencial e foram mantidas nos empregos. 11 milhões é 1/3 da população formalmente empregada no setor privado. Porque são 106 milhões de brasileiros. São 46 no mercado de trabalho formal, ou seja, carteira assinada,
13 são funcionários públicos, 3 milhões, sobram 33. Desses 33, 11 milhões receberam o nosso benefício emergencial. Mantiveram seus empregos graças ao nosso programa. Além disso, os 40 milhões de invisíveis, que ninguém sabia, ninguém não tinha registrado em lugar nenhum, nós tivemos que criar o cadastro, e mais os 20 milhões que estavam nos cadastros nos programas sociais. Eram mais 60 milhões de brasileiros, na verdade acabaram sendo 68 milhões de brasileiros, que receberam a renda básica. A renda que nós queríamos dar para os brasileiros, quando chegou o Covid, nós vamos acelerar isso, fazer de qualquer jeito, porque eles precisam sobreviver. Gosto muito da ideia de renda básica. Sim, esse é a melhor, porque essa é no bolso, direto, na veia. Ela não vai, é o exemplo que eu dou sempre, ela não precisa ir para um ministério, para depois passar por um banco público, para depois seguir por um empresário campeão nacional, que vai criar uma empresa, que vai dar e depois vai dar um emprego. Você dá um sorvete com 2 bolas em cima, chega só a casquinha do lado de lá. O sorvete já se perdeu no caminho, o dinheiro fica perdido no caminho, com a própria máquina estatal. Então esse foi um impacto fulminante que houve, e a teoria funcionou nisso. Tudo funcionou como a teoria econômica diz que tem que funcionar. Então, por isso que o Brasil atravessa, às vezes, crises econômicas sérias. No final do governo militar, nós havíamos tomado dívida externa excessiva para financiar gastos de governo, sempre o governo que vai gastar, que vai salvar o país, etc. Nós fomos para o endividamento excessivo externo. Aí tivemos crises cambiais recorrentes. Aí depois começamos a financiar com moeda. Aí fomos para 2 surtos de hiperinflação. 5.000% em 89 e 2.500% em 94. Nossa, cara, eu lembro de uns comerciais da Casa e Vídeo vendendo a prazo com juros de apenas 50% ao mês. É isso. E aí, nesses últimos anos, o que aconteceu é que a gente aprendeu que não devia tomar dívida externa em excesso, não devia emitir moeda em excesso, mas se endividou em bola de neve. Saímos nos endividando em bola de neve. Isso acontece com os países que acham que é o governo que vai resolver tudo. Aí você se endivida em bola de neve. Resultado, hoje eu estava lendo algo dizendo que os Estados Unidos vão gastar agora $1 trilhão só para pagar juros da dívida. $1 trilhão, você imagina isso. Dava para quase dar um perdão fiscal na dívida dos jovens estudantes americanos, que estavam em $1,5 trilhão. Quer dizer, se em vez de estar gastando isso com juros, você poderia, por exemplo, dizer, olha, jovens, vocês que não conseguiram emprego, porque houve uma grande recessão em 2007, 2008, e vocês não conseguiram emprego, depois de se endividarem para estudar, vou dar um perdão para vocês. Não pode, porque está pagando o juro da dívida. Que foi um caso bastante parecido com o Brasil também. O Brasil se endividou em bola de neve por 2, 3, 4 décadas. E aí gastava 400 bilhões de reais, são 40, 50 bilhões de dólares ano, só com rolagem da dívida. Quer dizer, vira o paraíso dos financistas e o inferno dos empreendedores, com juro alto, o inferno dos consumidores, também com crédito caro. Então, as ciências econômicas te ajudam a manobrar nesse espaço, entender o que você pode fazer, que é legítimo, são legítimas aspirações sociais numa democracia emergente. O Brasil quer reduzir a desigualdade, o Brasil quer investir em igualdades de oportunidades educacionais, o Brasil quer resolver o problema de saneamento, tudo certo. Agora, você precisa ter eficiência, gerir bem os recursos, senão você, a pretexto de ajudar a turma do lado de cá, você acaba tornando a vida deles um inferno, que é o que aconteceu com Venezuela, com a Argentina, com esses países que não souberam ter uma boa gestão. Mas essa vamos lá, para se tornar essa merda toda, não é, sei lá, em 5 anos, leva um tempo também de políticas, de certa forma, incorretas, na tua opinião. Você muda a direção muito rápido, quer dizer, nós mostramos que é possível, mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise imensa, foi a maior configuração de crise, porque não quero agora ficar falando de governo em si, mas explodiu lá o Brumadinho, logo no início do governo, depois a Argentina entrou em colapso financeiro e nós exportamos 40% dos automóveis para lá, logo depois começou o Covid, logo depois teve a maior crise hídrica dos últimos 100 anos, quer dizer, então é um choque atrás do outro, mas você fazendo a coisa certa, com os bons princípios macroeconômicos, nós atravessamos e colocamos o Brasil. Eu me lembro, você vê agora, eu cansei de falar isso, vocês vão passar o ano revendo inflação para baixo e revendo crescimento para cima. Falei isso o ano passado inteiro,
O ano passado inteiro ficaram revendo o crescimento para cima, dizia que tem uma recessão e tal, teve um crescimento de 3%, 2,9%. Esse ano, não, a recessão foi para o ano que vem, no ano que vem vai ter recessão, que era agora 23%. Já estão revendo de novo o crescimento para 3% outra vez, quer dizer, na verdade, se você fizer a coisa certa, o país reage rápido. Agora, você precisa realmente, para enriquecer um país, o Brasil é um país rico em recursos naturais. Pra caralho. É muito rico. E ele afastou a grande ameaça, que é a miséria em massa. Ele afastou isso com o próprio ajuste educacional brasileiro. As famílias brasileiras foram percebendo isso e desacelerando o crescimento demográfico. Não precisou... A China, por exemplo, impôs por lei que não podia ter 2 filhos, para derrubar o ritmo de crescimento da população. E tentar evitar a miséria em massa, que já acontecia. No caso brasileiro, foi espontâneo e voluntário. Foram decisões das famílias reduzindo o número de filhos. E a população brasileira vai se estabilizar em 220 milhões de habitantes. O resto vai ser imigrante só. Por enquanto, nós estamos perdendo gente. Mas assim que o Brasil recuperar sua dinâmica de crescimento, e nós conseguimos sair do buraco fiscal, nós conseguimos sair dessa armadilha de baixo crescimento com as reformas, o Brasil já cresceu 5, depois cresceu 3, esse ano cresce 3 de novo. Quer dizer, ele pode seguir no caminho da prosperidade, ou pode derrapar de novo de volta para o buraco. É uma questão de escolha.